Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor, o dia que podemos nos reunir em igreja junto com os nossos irmãos para cultuar o nome do nosso Deus. Mesmo tendo essa rica oportunidade, como o dia de hoje, é um dia que deve ser todo consagrado a estarmos diante dele, mesmo em nossos lares, nos nossos afazeres, com nossas mentes voltadas para ele. Quero te convidar a separar alguns minutinhos para meditar na palavra do Senhor. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 39. Lucas 8, do 26 até o 39. Para o vídeo, dá uma leitura nesse texto e depois volte para a gente poder meditar junto, tá bom? Esse texto nos conta a história de Jesus se encontrando com um jovem, um homem. Ele é um homem endemoniado que vive na região, ele é chamado de Gerazeno ou Gadareno, dependendo um pouco da versão bíblica. É uma região gentílica e Jesus vai para lá, atrás desse homem. O encontra, na verdade, ele atravessa o mar e chegando lá, o encontra. Podemos dizer que ele vai para lá atrás desse homem porque Jesus, sendo onisciente, sabendo todas as coisas, nada foge ao seu controle. Tanto é que ele chega nessa região, acontece o encontro com esse homem, ele é libertado e depois logo ele sai dali e vai para outro lugar. Basicamente, o que ele foi fazer lá foi encontrar com esse homem e libertá-lo. Ele é um homem endemoniado que vive no meio dos sepulcros, é um homem que está sempre se machucando com pedras. O texto diz que ele grita, o paralelo em Marcos, que ele grita andando pelos meios dos sepulcros, tentam prendê-lo, mas não conseguem. Ele tem uma força sobre-humana e consegue arrebentar as correntes, os grilhões, as cordas que o prendem. Jesus se encontra com ele e ele está endemoniado, possuído por demônios. É interessante o texto dizer que Jesus pergunta, eles dizem que se chama uma legião porque são muitos. Naturalmente, isso remete para eles a legião romana, aquele grupo militar romano, para que eles pudessem entender claramente, assim como os romanos dominavam sobre eles, as forças do mal, os demônios dominavam sobre aquele homem, assim como eles não tinham poder e capacidade de se libertar dos romanos. Aquele homem também sozinho não tinha poder nem capacidade de se libertar daquelas forças malignas que o controlavam. Jesus então fala com ele, os demônios são expulsos, são levados para uma manada de porcos e eles então morrem. E agora aquele homem que antes estava nu, agora está vestido, que antes estava gritando por tormentos, agora está sentado pacificamente aos pés de Cristo, ouvindo essa mensagem. Por fim, ele quer estar com Jesus. Jesus o recomenda que ele volte para a sua cidade. Ele vai, Marcos diz que ele vai para Decápolis, é onde é a sua casa, é um conjunto de 10 cidades naquela região, e ali ele proclama o que Jesus fez. Como esse texto fala para nós hoje, meus irmãos, eu quero pensar isso com você. Todos nós estávamos assim também, dominados pelo pecado. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não estava como um endemoniado, andando entre os sepulcros, me machucando, gritando. E talvez eu não, não, tudo bem, mas o seu coração, o meu coração, o coração de todos os homens, é dominado pelo pecado. Essa representação viva nesse homem é uma manifestação visível daquilo que acontece dentro de nós. Todos nós estávamos assim, dominados pelo pecado. Cristo vence as forças do mal, porque ele é o Senhor poderoso. Eles têm que reconhecer. O demônio diz assim: Tu és o filho do Deus vivo, vieste nos atormentar antes do tempo. O que temos nós contigo? Eles reconhecem que ele é o Deus Todo-Poderoso e reconhecem que estão subjugados ante ao seu poder. Eles sabem que o tempo do seu juízo está chegando. E Jesus, então, traz aquela palavra de libertação. Ele vence as forças do mal e liberta o cativo. Foi isso que ele fez conosco. Nos libertou do domínio do pecado. Nos libertou para vivermos diante dele. Nos libertou para termos um relacionamento de paz com ele. E o resultado disso, podemos ver na vida daquele homem e também na nossa. Ele quer agora ter comunhão, convívio com o Senhor, relacionar-se com ele. E somos chamados a proclamar essa verdade. O Senhor nos libertou, meus irmãos. O Senhor nos tirou das trevas para a sua luz. O Senhor nos tirou debaixo da prisão do pecado, dos grilhões do pecado que nos dominavam. Proclamemos essa verdade, anunciemos essa verdade, falemos para as pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos corações eram assim dominados pelo pecado. Mas a obra de Cristo na cruz nos libertou. Hoje podemos celebrar ao Senhor. Note que aquele homem não precisa mais andar entre os sepulcros, porque Cristo foi sepultado no seu lugar. Aquele homem não precisa mais se ferir com pedras,
porque Cristo foi ferido pela justiça de Deus no nosso lugar, no lugar dele, no meu e no seu. Aquele homem não precisa mais gritar pelos tormentos da dominação demoníaca, porque Cristo assumiu o nosso lugar no tormento e gritou na cruz quando se viu abandonado pelo Pai. Aquele homem não precisa mais viver como um traste, porque Cristo se colocou no nosso lugar. Nós temos agora a vida, temos agora libertação, assim como aquele homem, porque Cristo morreu no nosso lugar. Vivamos para proclamar essa verdade. Temos um relacionamento de amor com o nosso Pai, com o nosso Senhor, e vivamos para dizer isso ao mundo. Ele nos libertou. Que Deus nos abençoe. Amém.